com o nosso Antenado Podcast. Toda quinta-feira tem um episódio novo e hoje eu vou falar com alguém que gosta de fazer a vírgula andar. Tá? Agora anda para a direita, né? Anda para a direita a vírgula dela. É outra história. É professora de língua portuguesa há 20 anos. É minha professora. Esses dias até postei algo assim falando. Ela me fez, de alguma forma, me reconciliar com a língua portuguesa, que a gente tinha um desentendimento. Ela me fez me reconciliar, né? Tá? Eu tô falando de Séfora Cavalcante. Séfora, tudo bom? Que alegria tê-la aqui. Alegria minha. Alegria minha, total. Maravilha. Séfora, 20 anos em sala de aula. Sempre foi o que você quis? Ou em algum momento você pensou em ser outra coisa? Não, eu imaginava que eu seria uma outra coisa. Eu já imaginei ser policial, delegada de polícia. Eu acho que o professor dá essa condição, né? Uhum. Porque a gente é tudo em sala de aula. Tanto que as proporções de cursos que eu optei por fazer, também na área de direito e tal, dá essa roupagem. Mas meu primeiro vestibular foi para medicina, mas por pura pressão da época, que parecia que não tinha outros cursos, você não ia ser feliz. Mas nunca tive nenhuma familiaridade com química, física, biologia, matemática, nada. Então, era muito para uma outra área, sendo que a gente só vai descobrir isso tempo depois, né? 16 anos, você é muito ingênuo ainda e não tem as informações que você tem hoje. Meus alunos, hoje, a quantidade de informações é muito maior do que aí na geração dos anos 2000. É uma outra conversa. Agora, eu descobri que você tentou medicina. Tentei medicina. Primeiro vestibular foi para medicina, só para fazer mesmo, eu não sabia nem o que eu queria. Foi só para ser legal. Né? Mas aí, tipo, chegou lá, não é isso que eu quero. Não, eu fiz vestibular, né? Obviamente não passei, é lógico, porque prova de química, física, na época o UFRN com provas discursivas, então que danado eu ia fazer com prova discursiva de química? Absolutamente nada, não tinha nenhuma condição. Então foi naquela coisa da pressão. Você tem que fazer ou medicina ou direito. Você vai se inscrever em quê? Medicina. Aí você, direito. Eu lembro muito de Ariano Suassuna, né? Ele disse que a época, quando você é bom com sangue, com essas coisas, você faz medicina. Se você é bom com números, você faz engenharia. Se você não é bom em nada, vai fazer direito. É o meu caso, não sou bom em nada. Imagina se fosse, né? A gente ia fazer o quê? Mas quando você escolheu, também tem uma coisa da família. Tem. Quando você foi buscar para ser professora. A mãe é professora, minha mãe é professora, que tem mais gente na... Minha tia, acho que todas as minhas tias são professoras. Mas eu sempre neguei ser professora porque era muito trabalho, né? Eu via minha mãe assim e dizia, meu Deus, eu nunca que eu vou dar aula. É a coisa que eu mais gosto de fazer. E o fato de ter na família pessoas que trabalhavam com magistério, isso de alguma forma também vem uma cobrança? Não. Ou tipo assim, como é que eles veem você hoje, por exemplo? Não há um processo de cobrança. Há, na verdade, a ideia de já saber o que vem pela frente. De encaminhar melhor, de dizer assim, vamos optar por isso aqui, a questão do ensino fundamental tem essas questões, o ensino médio já encaminha para isso. Aí a familiaridade, por exemplo, com a língua portuguesa, por causa da minha mãe, porque ela escreve muito, ela gosta muito disso, então... Ela também é português? Não, mamãe, ela sempre trabalhou na parte de orientação educacional. Sim. Ela foi para a sala de aula, mas com crianças, início. Ela é formada em pedagogia, parte de especializações também. Mas ela foi muito para a parte da coordenação. Ela fugiu da sala de aula depois de um tempo. Mas eu a vi desenvolvendo a parte pedagógica, toda ela com crianças. Eu fico imaginando, como é que chama a mamãe? Lécia. O orgulho de Dona Lécia, né, de ter uma filha professora, e não é uma professora qualquer, é a professora de português, né, porque Séfora está em cursinhos, está nas principais escolas da cidade, tem projetos específicos de língua portuguesa, então, assim, deve dar um orgulho danado. Como é que Dona Lécia vê a professora Séfora? Isso é engraçado, eu acho que ela não se dá conta muito disso, é o que a gente estava conversando previamente, né? A noção foi dada pela rede social. Quando você começou a aparecer nas redes sociais? Porque até então, sala de aula ela não é um palco. Um palco tão assim, digno de aplauso. Né? É o dia a dia, é a rotina. Então, isso como é rotineiro na família, isso não trazia nenhuma ideia. Mas eu discordo um pouco de você. Eu, quando vejo você dando aula, pra mim você tá no palco. E você é uma baita do artista. Mas entenda. Mas você se sente assim? Não. Não? Não, ali é meu trabalho. O que me satisfaz muito é saber que do outro lado, por exemplo, as pessoas que estão olhando para mim, elas querem. Então, assim, ver o desejo no olho, ali, da vontade, isso dá uma estiga enlouquecida. Tanto que dar aula para concurso público é completamente diferente de você ministrar aula no ensino médio. Sim. Porque o ensino médio, eles têm aulas demais, coisas demais para fazer. E você tá ali no ensino médio porque alguém mandou você tá.
E aí você tem que estar ali. Mas é bom, financeiramente é muito bom, né? Visivelmente é muito bom. A parte do conhecimento, a questão de você ser reconhecido e ser reconhecido depois também. Porque existe uma etapa da vida de Enem que não é uma questão muito de dizer assim, eu sou incrível e eu que coloquei essa pessoa ali dentro. Nunca tive essa vaidade. Mas existe uma parceria. Por exemplo, como eu trabalho em escolas, como eu sei, eu trabalho há 14 anos, é uma parceria que a gente tem com os professores. A gente não tem o estrelismo. Esse é o responsável pela aprovação. Não, é a junção. É uma construção, né? Isso. É a junção de todos os professores, inclusive do ensino fundamental, o ensino infantil, que tudo foi construído. Mas em termos de proporção que isso deu, a visibilidade mesmo, Eugênio, é rede social. Não há outra forma, porque é uma profissão comum como outra, mas que você tem, digamos, um contato maior. Você tem a ideia do ser ouvinte, você é muito mais do que talvez em outras profissões. O jornalista, por exemplo, talvez seja o ouvinte naquele momento, mas nós somos o tempo inteiro. Sim, né? Ficar referência ali. Isso, e são muitas emoções dentro da sala de aula, cada pessoa com uma. Eu descobri com a língua portuguesa, até estava brincando isso numa história que eu fiz sobre você, que o português, eu precisei me reconciliar com a língua portuguesa, porque por um momento eu achava que sabia. Depois, quando eu comecei a estudar, principalmente para concurso público, eu descobri que eu não sabia tanto quanto eu achava. Ou eu não sabia o que a banca queria que eu soubesse. Sim. Né? Enfim, mas você precisa redescobrir e começar. Hoje em dia eu já pego algumas provas, algumas fecho de determinadas bancas, já consigo acertar tudo em português, mas é um passo que você tem que dar e desconstruir, porque você acha que sabe português. Sim. Né? Porque é sua língua mãe, você tem obrigação de saber. Né? E como é que é isso para você, enquanto professora de português, dentro da sala de aula, para fazer as pessoas entenderem o valor de estudar a língua portuguesa? Ela é uma língua mais difícil que outras? Não, acho que a dificuldade ela foi muito feita, digamos assim. Existe um processo no ensino na língua portuguesa no Brasil, de uma forma geral, que ele é um ensino, digamos, eu digo muito que é em fascículos, né? A gente aprende em fascículos. Por exemplo, no concurso público, você conseguiu, em 8 aulas, ver tudo o que você viu em 12 anos de escola, de uma forma pocket, mas ela formada e encaminhada para aquilo que você precisa. Por você ter uma base legal, isso ajudou bastante a você pegar mais rápido. Sendo que tem pessoas que têm uma dificuldade de pegar, por quê? De pegar esse feeling, porque no ensino básico ele foi precário. E eu não estou falando de escola pública e de escola privada. É realmente o exemplo que você não tinha em casa e que em nenhum momento foi dito assim, olha, se você estudar, você vai ter uma diferença salarial, você vai conquistar isso aqui, se você não estudar, vai ser isso aqui. Então, é muito do exemplo. Eu tive exemplo em casa, como outras pessoas, como você teve, como várias pessoas tiveram. Mas outras pessoas, elas não têm um exemplo. Mesmo tendo condições, meu filho não precisa estudar, não se preocupe. Então, não vai valorizando, vai valorizar aquilo que ela tem mais facilidade. No concurso público, é que as pessoas elas têm noção. Quando elas vão estudar para concurso, poxa, eu devia ter, aí canta uma música toda dos Titãs, eu devia ter estudado mais, ter perdido tempo com outras coisas e ter se dedicado. Porque não era uma questão assim, eu devia ter só estudado. Não é isso, na hora de estudar, vamos estudar. E muitas pessoas conseguem fazer isso, por mais que essa geração ela seja a geração da internet e do TikTok, tem alunos que param e dizem assim, não, eu vou estudar agora. E o TikTok, ou seja lá o que for da tecnologia, passa a ser de fato um entretenimento e não a ferramenta propulsora do dia. Eu tenho que estar aqui em redes sociais para poder estar antenado. Não preciso. A antena, ela também está nos livros, nos estudos, em algo que você tinha dificuldade e agora aprendeu. Digamos que agora, faltando 94 dias para o Enem, né? Eu estava na sala agora, e os meninos que começaram, por exemplo, tirando 760, 720, 680, estão tirando agora 960 na redação, e às vezes até 1000, eles ficam num êxtase e choram, se emocionam e tal. Eu posto para dizer assim, vale a pena. E a mãe que vai lá e diz assim, poxa, muito obrigada. Eu disse, não, o trabalho foi seu também. Né? É um trabalho em parceria. Não existe uma pessoa só responsável, mas ainda é muito difícil. Mostrar. Isso a gente pode atribuir, você falou de rede social, e aí eu lembro da questão da leitura, de pegar no livro, né? Essas questões também atrapalham no desenvolvimento da língua portuguesa? Atrapalham por 2 fatores. É muito livre a linguagem na internet, né? Você não tem uma obrigatoriedade em termos de norma culta, a não ser que sejam publicações acadêmicas ou algo parecido, mas existe também um lúdico, né?
a questão de você estar na internet, você sai da realidade, das obrigações do que você tem para fazer, o trabalho chato, a prova que tem que estudar, não sei quantas questões, trocentos capítulos para estudar. A internet vai ali em 15 segundos lhe mostrando várias coisas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo não lhe mostra nada. Porque você tem que ouvir em algum lugar, onde foi, não sabe nem o que foi o nome, não dá. Então, a internet, ela tem hoje, ela é tida uma ferramenta, mas ela não é só uma ferramenta, ela é uma ferramenta de linguagem. Efetivamente, ela é uma ferramenta de linguagem. Você se comunica pela internet, você se mostra pela internet. O seu corpo também é uma forma de linguagem. Mas dentro de um contexto da escrita, ela passa a ser o segundo plano. Por quê? Porque o visual hoje, ele passou a ser mais importante. É o que a gente chama de racismo algorítmico. Né? Os padrões, a maquiagem, a harmonização, a questão da roupa, é uma linguagem mais visual. É uma linguagem visual e totalmente capitalista. É o poder. Eu tenho um poder. Quem tem isso tem um poder da comunicação. Então, isso é primeiro e depois vem a comunicação. Aí eu posso me comunicar do jeito que eu quiser, não importa, o que importante é que eu já tenho. Coloca de lado a escrita, o aprendizado. Porque também às vezes não precisa. Ele não vai ser, por exemplo, digamos, voltado à ideia de você não escreveu bem isso aqui, isso não importa. Até porque, por exemplo, a língua portuguesa na música, ela tem a liberdade. Eu tenho uma licença poética. Mas se eu for fazer uma prova que há uma questão mais específica. Na comunicação, nós aqui nos comunicamos, se eu disser, a gente está aqui falando e está tudo bem, a gente está falando mesmo. Vai ser compreendido, o suficiente. Já é o suficiente, porque é a questão da linguística. Mas a língua, na norma específica, ela tem os espaços em que isso vai acontecer. Diferenciar isso para o aluno, às vezes, demora. Com a maturidade, com a produção na universidade, com a publicação de um artigo, com a exigência de linguagem de um professor, numa apresentação, quando você entra no mestrado, aí muda. A gente, eu acho que é mais ou menos ali da mesma geração. Sim. Eu lembro que eu lia mais do que eu vejo os jovens lendo. E eu tenho percebido, agora eu já sou... Eu antes era o estagiário, agora eu já tenho os estagiários, às vezes, trabalhando comigo. E esses dias eu peguei uma estagiária lá no meu emprego, e a menina tinha, acho que 19 anos. Ela é estudante do IFRN de audiovisuais, acho que tem um curso lá específico para isso, fazendo rede social ali do órgão que eu trabalho. E ela chegou numa insegurança. A impressão que eu tinha é que ela nunca tinha convivido com o mundo real e viveu num celular. Aí eu queria saber, na sala de aula também tem isso? Crianças muito inseguras para o relacionamento interpessoal ou com pessoas, porque elas vivem no aparelho celular, naquelas relações da internet, e isso já é um reflexo na sala de aula, por exemplo? É um problema também para esse desenvolvimento? Ou essa percepção minha isolada lá? Não, ela é uma percepção real, porque assim, por exemplo, lá no IAP nós temos as IAP Cursos, Aldo! Aí nós temos as etapas, digamos assim, nós conquistamos esse espaço, né? Começou com a Aldenise dizendo assim, Safra... A Aldenise é a irmã do Aldo. A irmã do Aldo, é mãe, assim, é uma pessoa mais importante. É o financeiro. É a parte mais importante. A Aldenise está em Manaus, mergulhando com os botos, né? Boto rosa. O medo é ela voltar grávida agora. Mas lá vai. E aí ela, numa festa, ela fez assim, Safra, por que você não dá umas aulas para Arthur? Arthur, o filho dela, tinha 10 anos na época, estudando Marista e tal. Olha, uns amiguinhos dele, só uma aula particular e tal, só para ver o que vai rolar. Eu disse, tá. E aí foi lá no IAP. De repente, aquele negócio tomou uma proporção de muitos alunos. E aí disse, vamos continuar e vamos fazer. E vai um projeto daqui a pouco, IAP Teens, que eles não queriam kids, eles não podem ser kids. Tá certo. Tem, né? Teens. Ficou Teens, né? Tomou uma proporção de projeto mesmo. Nós temos páginas na internet, nós temos site, temos tudo. E é uma parte, fazemos parte hoje do projeto do IAP, que aí vai de crianças, adolescentes com o IF e para concurso público. Então, você tem todas as etapas. Boa. Né, hoje. E não é só aula de português. Eu já tive a oportunidade de espiar lá. Você ensina muita coisa. Ensina a viver para aquela molecada. E são os meninos que estão, por exemplo, os vícios da internet, de jogos e tal. E a gente trabalha com a parte de jogos. Mas a parte da linguagem dos jogos, eles aprendem muito. Eles, tia Sefra, eu vi essa palavra não sei onde. Ai, tia Sefra é tudo. Eu amo. Eu amo. Aí faz, tia Sefra, eu vi isso aqui e tal. E tem um menino que é Gabriel. Meu Deus, eu amo aquele menino. Que ele se atraca nas minhas costas quando vai tirar foto. E ele tem as fases. Como outros têm as fases. Às vezes ele não está bem, às vezes chateou com alguma coisa na escola, se machucou, não sei. E tudo, é ali aquele temperamento. São 2 horas intensas. E pós-intervalo com eles é ditado. Então e a gente tem que apostar, tem que ser ganhando alguma coisa, porque com eles é na base da conquista.
Ou seja, existe tirando eles desse mundo tirando, digital. é escrevendo, eles têm que escrever, não posso, eles nem contam mais com essa possibilidade, até porque Letícia entra com a caixa e vai guardando, os celulares eles só pegam no final. E realmente eles prestam atenção e eles mudam e vem com a Ou nota seja, da essa prova. coisa do governo federal e de algumas leis, tanto em estados, de tirar o celular da Sim. sala de aula, é legal para você? É, claro, mudou muito. Muito, muito, muito. Porque eles estão usando um sistema operacional que até então estava desatualizado, né? O cérebro, mesmo. O ISO aqui do cérebro estava completamente... A inteligência natural. Natural, ela só estava na artificial. Eu digo, gente, a inteligência natural é maravilhosa, ela não tem bug, não. Só se você não estiver bem. E para e volta depois. Mas para eles, assim, é uma mudança. Então, trazer eles para um outro mundo e trazer eles para o mundo de uma realidade, por exemplo, dentro de concurso, tipo, porque a gente não pode ficar nesse intervalo aqui mais tempo? Porque tem um pessoal do concurso aqui, vai descer para o intervalo, são muitas pessoas, são adultos, mas eles vão fazer o quê? Senão é concurso público, para trabalho, igual seu pai, sua mãe. Aí eles já estão vendo e respirando esse ar, né? De saber essa parte de horário, diferente da sala de aula deles, que tem 40 crianças na sala, e a professora e os professores enlouquecem. São crianças empolvorosas, hiperativas, assim, enlouquecidas. Mas 18, 19 em sala, a gente consegue controlar. Né? Séfora, quando você não está em sala de aula, o que você gosta de fazer? Eu já vi que você começou a surfar. Mas assim, o Como surf assim? já era uma coisa que fazia parte, né? Então eu tomei uma atitude, mediante estímulos, obviamente, né? Que eu não queria, pô, financeiramente esse negócio vai valer a pena. Quando eu fui pegar a onda assim de long, porque eu não vou pegar onda de bico, pelo amor de Deus, dando altas. Traduz, tá? Que danado é uma long, aquela grandona. Aquela prancha grandona. Pra mim, a prancha é maior do que essa mesa aqui, bem maior. E de long que você consegue andar sobre ela, Sim. você não precisa de ondão, né? Você pega onda marolinha, que é aquela que quebra e vai de leve. Né, no contexto, vai de leve. Então, a ideia da prancha e ali é de sair da realidade mesmo, de ficar no mar, e é muito legal. É muito bom. Mas de onde veio esse estímulo da prancha? Porque você nunca fez surf. Não, surf eu fiz aquelas coisas de você alugar. Como é que chama? Aquelas que ficam em pé? Stand-up. Stand-up, e aí fazia isso. Mas Bruna, como Bruna surfa mesmo, então eu terminei para não ficar na praia. Bruna na beira da é praia. a namorada. É, minha namorada. Então, quando fica ali... digamos assim, eu ficava na beira da praia olhando, eu digo, que coisa chata, deixa eu fazer alguma coisa também, porque eu ficava ou filmando, eu ficava de videomaker ali, filmando ela pegando onda, e aí tomando uma aguinha de coco ou cerveja, seja comendo caranguejo, e ficava chato ali. 2 horas eu lá de fora, não, eu vou entrar também. Aí agora eu investi. Bruna tá no mesmo curso que eu, nós somos alunos da Séfora. Bruna que é a namorada da Séfora. E eu conversando com Bruna, ela falou, é um espetáculo, né? Eu falo pra ela dá um show, parece que ela tá no palco e tal, sei o quê. Mas engraçado, em casa ela não é assim. Ela diz que você é tímida, no final das contas, gosta de falar pouco. Porque na sala de aula você não para de falar, metralhadora. Não, é metralhadora. Tipo assim, quando você sai de uma aula, como é que você sai? Esgotada? É um desgaste físico, psicológico muito grande? É por muito, isso que você se recolhe Mas também? assim, digamos que o processo de cansaço final do dia, ele é diferente do que o intervalo de 1 hora, por exemplo, da uma aula da manhã para outra aula que eu vou pegar daqui a pouquinho, a outra tarde. Um exemplo, é diferente. Você dá quantas aulas por dia? Eu nunca contei, não. Nunca? Não conto essas Mas coisas. você dá de manhã, tarde, de noite? Não, à tarde eu não. tenho os teens, né? Segunda e sexta, o isolado na quinta e outra aula quarta no pré, lá de outra escola do Monte. Só tenho uma terça-feira de folga, à tarde. À noite é quando eu marco a aula, no auge de concurso, praticamente todos os dias, mas pelo menos 3 vezes por semana. Agora, quando dei uma baixa, 1 vez por semana, por causa da turma do Detran. É uma carga horária considerável, doutora. Mas porque assim, com o IAP a gente não conta a hora-aula, né? A gente conta o encontro, eu tô 3 horas ali. Eu tava muito cansada ontem. Eu disse pra eles na sala, eu tô igual a rapariga hoje, eu vim só pelo dinheiro mesmo. Eu vim só pelo dinheiro. Aí eles começam a rir, aí flui, aí rola um negócio. Ai, professor, eu queria saber a diferença de onde e aonde. Aí a gente já entra numa outra coisa. Porque aconteceu isso. Eu disse, menina, fale direito. Faça uma pergunta objetiva, que rolê é esse? Aí começa uma brincadeira,
eu me empolgo, daqui a pouco a aula terminou 10 horas e aí eu nem senti. Esse negócio que você falou, de vir só pelo dinheiro, você também tem uma história que você falou que você, quando começou, e que é isso que você conta para as pessoas, que a gente busca o deslocamento da vírgula para a direita. Explica eu isso. estudo para vírgula andar. Estudo para vírgula andar. Porque... Sephora 2025. Porque assim, vamos pensar aí, 2006... 2006. Seu início. Eu ganhava, hora-aula, R$3,50. Isso é sério? É muito sério. É muito sério. É muito sério. R$3,50? R$3,50. Meu Deus, não pagava nem o 3 moedas de R$1, a moeda de 50 ônibus. por aula, sendo que eu tinha 50 aulas. Manhã e tarde, em 3 escolas no mesmo dono. E aí, o que acontecia? Simplesmente, no final do mês, eu tinha R$600. 600 e alguma coisa. E a gente recebia igual lavrador, que sentava assim na calçada e ficava, era chamado de um em um para receber. Um envelope. Um envelope. Minha nossa, Sephora. Parece que você está no século XVIII, mas a gente estava no século XXI Isso já. que ano? 2005, 2006. Caramba. E tem professores ainda que se submetem a isso. E eu acho isso revoltante. Seguro. Eu me revolto. Aí eu não, é inadmissível. Mas eu tenho que trabalhar. Não. Não tem. Não, nessas condições, não. Isso não é trabalho. Isso não é trabalho, né? É exploração. Já basta a escala 6x1, que a gente tem 7x7, né? O professor, ele trabalha em casa. Sim. Não existe. Só trabalha de segunda a sexta. Não. Eu trabalho sábado e domingo em casa. Então, a aula assim, é planejada, a prova é corrigida, o trabalho não para. Texto, 300 redações no meu carro. Que ela Se corrige. frear, as redações vão para baixo do banco. Eu adoro as canetinhas com recadinho, enfim. Mas voltando para essa vírgula que anda. Tá. Eu dava aula R$3,50. E aí a gente começa a estudar um pouquinho, passa-se um tempo ali, né? E após alguns anos, aí a vírgula vai andando. Então, a vírgula de R$3,50 passou para depois dos 5. Ficou R$35 a hora-aula. Já ficou bom? Já né? melhorou. Aí vai aumentando. Vai 40, 45, 50. Hoje você tem uma aula bem legal. Aumentou. Houve até uma correção em termos de moeda ao longo do tempo. A inflação bateu também na hora-aula. Mas o grande lance você tem que aproveitar essa fase, mesmo que seja ruim, para você se sobressair as condições que não são tão legais. Dar aula para a galera que não quer e que é difícil é muito foda. Quando você... Eu falei foda, não sei nem se podia, mas eu já falei. Aqui pode tudo. Então, é muito foda mesmo, porque, por exemplo, você dá aula e receber ameaça. Você já passou por isso? Já. E um colega meu passou por isso, agora eu disse, cara, não vale a pena. Né? Eu disse, para quê? Em nome de quê? Não, da educação. Você dá aula para ensino médio, adolescente, né? Isso. Ali, pais se metendo. Tem muito. Isso te incomoda? Muito. Hoje não tanto, porque eles sabem quem eu sou, então eles já têm um jeito mais legal de chegar para falar. Mas antes, eu já tive filhos que o pai era juiz, que o juiz quis intervir na minha aula. Oxi. Aí eu disse, mas a sua comarca é aqui na sala de aula? Que a minha é aqui. Quem manda aqui sou eu. E quando você trabalha numa escola em que dá o apoio ao professor, você cria força. Mas não é uma força opressora. Mas isso você consegue hoje porque você é Sephora Cavalcante. No início, eu acho que não era tão fácil. Não né? era. Não era. Às vezes alguém chegava atropelando você. Chegava mesmo assim, de você ficar... E agora eu faço o quê? Porque aí você tem que aprender a levar porrada e dizer, peraí, como é que eu faço agora para me sobressair? Mas quando você trabalha numa escola que dá o apoio, né? Isso aconteceu, não sei. Porque tem muito essa coisa do pai, né? Principalmente escola particular. Eu tô pagando. E os alunos refletem o mesmo discurso do pai. E aí a gente tem que mostrar, não, você não está pagando meu salário, não. Você paga para a escola que me paga. Se você for inadimplente, eu vou receber meu salário do mesmo jeito. Então, não é você que me paga. E se você for pagar com o que você paga na escola, não é o meu salário. Aí a gente também tem que dar uma bordoada. Se eu ganho muito mais do que você paga na escola, então não é você que me paga. Boa. Então, eles têm que saber. Hoje há muito essa discussão e entra nesse lugar de que as pessoas... eu sou contra a ideologia de gênero. Mas o que é ideologia de gênero? Era isso que eu ia chegar, né? Como é que é isso para você hoje na escola? Essa politização da sala de aula, da autonomia do professor em sala de aula, né? Como é que é isso para você? O que é que você defende em relação a isso? No auge daquelas discussões políticas, né? Vamos lá, polarização. Também. Isso tem um reflexo muito grande, né? Já tive embates legais assim a ponto de
aluno conversar com lagartixa e lagartixa fazer um vídeo me ameaçando. Lagartixa que tá preso? É. Aí ele tá preso e eu que tô solto, né? Mas vamos lá. É esse ponto, né? Por causa de visões políticas que, olha, que não são. É porque assim, eu vou fazer igual em Mato Grosso. Eu não preciso levantar a bandeira, eu sou a bandeira. Então a gente não precisa disso. Qualquer pessoa que vá conversar conosco hoje percebe nitidamente qual a nossa ideologia. Todo mundo tem um viés, né? Todo mundo tem um ideal, todo mundo quer. Então a gente vai se unir às pessoas que obviamente pensam como nós. A escola, por exemplo, ela não vai ter uma visão partidária. O aluno tem por causa da família, isso é um reflexo e está tudo bem, está tudo certo. Mas não buscar um embate. Porque, primeiro, eu não tento convencer ninguém de absolutamente nada. Essa coisa da ideologia, seja ideologia partidária, seja questão de doutrinação, ela não acontece porque lê do engano dos pais e de parte da sociedade que acredita que um aluno ele é seduzido ou simplesmente ele é ludibriado ou a ponto de ser, digamos, levado ao ponto de mudar o seu pensamento se ele já não pensa assim. Então, a internet ela tem uma função muito mais séria do que o professor, porque o professor ele vai se basear na teoria, né? Ele não se baseia no achismo. Ninguém estudou à toa. Porque eu fico escutando muitos esses podcasts que tem, e aí que tratam muito de porque os professores são marxistas. Eles não sabem nem o que danado é marxismo. Não sabem nem o que danado estão dizendo. Porque o ideal é marxista. Sim, e o que é que é péssimo disso? Você não entendeu. O que é o que você está falando? Então, porque o ideal... Eu não tenho alunos assim. Já tive, já passaram, foram embora. Graças a Deus. E eu sempre digo em sala de aula, e eu sempre digo aos meus amigos, assim, aos meus colegas, eu digo, gente, os alunos passam, a gente não. Então, deixa esses alunos que têm essa coisa muito arredia, muitos deles eles não falam comigo sobre isso. Porque sabe que vai ter embate, sabe que eu vou ter argumento, né? Então eles optam por não falar. Então a gente fala informalmente, não, mas você sabe que nem é assim também, né? E aí eles conseguem conversar, porque eles sabem que vai ter resposta. A questão é quando eles usam poder contra quem não sabe. Sim. Aquela história que eu estava te contando no início da pessoa que disse, eita, Alexandre de Moraes está lascado, que está sem cartão de crédito, que cancelaram o Visa e o Mastercard. E agora, como é que ele está botando gasolina no carro? Como é que ele está indo para o supermercado sem o Visa nisso, né? e acredita para ficar feliz? Eu digo, eu preciso acreditar nesse discurso. Então ela cria uma mentira, passa a acreditar nela e ela vai ser feliz assim. Eu disse, tá bom, eu não vou intervir, não posso. Não adianta, né? Não adianta, não vou jogar pérola para porco, como diz a história. Não adianta. Então, essa questão de ideologias políticas e tal, isso existe, eles conseguem conversar hoje, né? Eu não vou falar para você que é por causa de classe social. Não tem nada a ver, né? A gente descobriu que não tem nada a ver. Essa era do pós-verdade pega todo mundo. Nada a ver. Eu já tive aluno em concurso que foi com camisa preta com desenho aqui do Satanás, né? Do dito cujo. Do que tá de tornozeleira? Eu também uso tornozeleira, mas a minha de olho grego. A sua pra espantar mal olhado. E eu saio de casa sempre, né? Quem tá em casa são os outros. Mas assim, o embate que a gente tem em concurso... Eu amo essa mulher. Em concurso público, por exemplo, usava aquela camisa preta que vinha com o rosto. Eu disse, amigo, você vai fazer concurso público? Vou. Aí eu disse, mas baseado em quê? Porque servidor público é a terceira pessoa. O pior são as ideias deles em relação a determinados temas, né, que caem no concurso público, que você tem que defender os direitos humanos, e eles são contrários. Eu disse, como é que ele vai passar no concurso público quando cobrar direitos humanos? Não que dá. ele não acredita. Não dá. Eu acho que assim, acontece muito isso com a parte de segurança pública, né? Verdade. Muito de segurança pública. Há policiais e policiais... Bandido bom, bandido morto. Há policiais e policiais, claro. Como também há professores e professores, há jornalistas e jornalistas. Eu não estou aqui generalizando. Nem pormenorizando nada. Mas a parte de segurança pública, como você tem um embate maior, eles consideram muito essa coisa da força da arma como algo que a gente não tinha isso na cabeça. A gente não tinha, ninguém pensava nisso. A arma era uma coisa que você falava abaixo. Não, meu pai tem um revólver. Por causa do avô, falava abaixo. Hoje, não, porque eu tô armado e não sei o quê. Foi perdendo. A empatia, o amor ao próximo, o cuidado. Eu costumo dizer que as pessoas têm até vergonha de serem burras. Hoje elas fazem questão e ainda postam na internet. Gente, isso é feio ainda. Isso não é legal. Eu digo, gente, isso não é legal ainda. Isso não... mas... Aí não discuto mais. Séfora, um livro que transformou a sua vida, que você indicaria, assim, para as pessoas? Cara...
Acho que o livro que eu mais me apaixonei na vida, é um livro de Oscar Wilde, chama O Retrato de Dorian Gray. Ah, eu amo. Tem filme também, né? Tem adaptações, acho que dois filmes. Tem. E assim, aquele livro mudou minha vida, assim, por uma construção muito dele, literária, forma escrita. Sim. A história de vida de Oscar Wilde, né? O contexto dos contos dele. É muito descritivo. Muito, ele é muito legal. sentimental. Gosto. E assim, por viver dentro de um contexto muito do teatro também, os contos são muito retratados no teatro. O livro mudou minha vida, ainda é o livro da minha vida até hoje. Não é por um contexto de identificação de nada, porque eu li aquilo ali copiosamente. Mas uns livros mais recentes, quando a gente vai pensar hoje num contexto, eu estava lendo agora, que foi Guilherme que me deu de presente, que é Canção para Ninar Menino Grande, né? E que é de Conceição Evaristo. Cara, são umas construções que a gente não estava habituado a ouvir, né? E eu falo muito a eles dessa coisa dos marginalizados. Na literatura, em 1901. A gente fala... Eu estava conversando ontem, Sim. né? Aquela história. Eu, inclusive, adoro aquela sua aula sobre os marginalizados. As crianças, as mulheres, os imigrantes, eles continuam sendo, os negros continuam Sim. sendo os marginalizados. Sendo que agora nós temos os novos marginalizados. Né? É o cotista... É a ideia de você ter, por exemplo, um aluno que é dependente de sistema de programas sociais, é o aluno que é deficiente, com suas deficiências, digamos, os transtornos ali atípicos. Então, existem outros marginalizados hoje. E também eles se voltam muito pelo que você veste, o celular que você tem. Sim. Então, não são fatores só visuais. São também de poder de compra. Então, hoje não tem mais só a ideia limitada. Ela se amplia para as minúcias, para o detalhe que eu quero pormenorizar você. Se você tem condições, mas você, na verdade, usa uma havaiana, eu não gosto de você. Eu acho que você tem cara de pobre. Onde que Séfora quer chegar agora? Já conquistou tudo que queria? Não. Tem algum sonho? Tem algum desejo? Não, eu sonho eternamente. Meu sonho é eterno. Assim, ele vai mudando gradativamente. Polícia, segurança pública ainda é meu desejo. Assim. Como assim? Desejo de polícia mesmo, de chegar e ser policial, de fato. Seríssimo. Mas você já foi polícia federal. Sério. E largou. E agora tu quer voltar? Não, mas é uma questão diferente hoje. Vamos pensar assim. Hoje, no sistema, no que nós temos hoje, dentro da principal relação que existe, é muito de uma ideia de educação. Sim. Trabalhar de uma outra maneira. Porque hoje você pode, né, trabalhar dentro da parte de segurança pública, que não precisa ser polícia, né, de você trabalhar em instituições em que possam, na verdade, proporcionar a você uma mudança na própria segurança pública. Em termos específicos, por exemplo, de cuidado, do que pode ser feito, do que pode não ser feito. Humanizar a polícia, né? É uma humanização. É um desafio. Mas talvez isso esteja sendo feito em sala de aula, de alguma maneira. Sim, né? é uma de alguma contribuição. maneira, ela também é feita. De forma direta ou indireta a essa relação. Mas ainda é porque eu acho que a familiaridade com a lei, assim, essa coisa das pessoas entenderem isso, eu acho que em sala de aula é mais forte ainda. De eles não saberem quais são os direitos. Por que não se trabalha direito em sala de aula? Isso é uma coisa que eu defendo. Eu quero um dia ser gente para poder levantar essa bandeira efetiva. Porque assim, você tem que aprender direito, assim como você aprende português, matemática, tudo. É básico para viver em sociedade. Olha a diferença que seria se uma mulher e um homem entendessem de leis e limites, voltado, por exemplo, do que foi a Lei Maria da Penha e não a ideia de mimizento. Sim. De um mimimi. Você, por exemplo, ontem foi o aniversário, os 19 anos da Lei Maria da Penha. Verdade. Né? E aí, o que é que você tem? Você tem uma mulher que sofreu bastante violência, mas muita violência. E do outro lado, você tem um homem que coloca na internet, que foi o ex dela, o violentador, que diz que há 40 anos eu sou injustiçado. Porque à época não havia lei. Então, ele passou dessa fase. Ele ministra a aula. Ele é professor. E esses dias eu vi gente defendendo ele nas redes sociais. Eu fiquei assim, enfim. Deixa pra lá. Você adora viajar. Um roteiro de viagem, um lugar que marcou você ou que você queira ir? Cara, o que marcou é sempre a última, né? É Tailândia. O que você gostou mais na Tailândia? Porque é muito diferente, né? A cultura completamente diferente.
A comida é completamente diferente. O Você come comportamento. aquelas coisas exóticas? O que é que você comeu Eu tentei mais comer diferente? escorpião. Ai, não, gente. Não, mas eu só peguei a perninha, assim. Porque eu tinha medo de morder no meio e vi aquela coisa verde descendo pela minha boca, Ai, assim. Mas acho que a comida, a parte, o conhecer das pessoas, você conhecer pessoas completamente diferentes, que ninguém tá falando sobre política, tá só curtindo a viagem mesmo, assim, não tem ideologia de nada, você tá simplesmente curtindo o que nunca você viu na vida. Eu acho isso fascinante. E foi a primeira vez que eu mergulhei, assim, também em águas profundas e tal. Aí foi bem diferente. Bruna, vai casar ou você tá enrolando a bolsa? Não, vai casar, agora a gente vai casar. É mesmo? É, dia Não 25. acredito. Dia Quando? 25. Que dia? 25. Então, ó, dia 25. Peraí, gente, 25 de outubro. 25 de outubro, perto do meu aniversário já. Vai ter casamento de Bruna e Séfora, finalmente. Quantos tempos juntas já? 3 anos e alguma coisa já. É a tampa da panela? É, a tampa da... Eu era uma frigideira. Eu digo que eu sou uma frigideira. Mas e até a frigideira tem tampa. Olha, quem diria? Então eu ainda tenho esperança, É porque como eu gente. comprei umas panelas assim, bem legais, aí eu vi que a frigideira tinha tampa. Eu disse, então existe. Porque existe. eu acho que é o maior desafio da gente, né? Que tem muita coisa a fazer, você não para, é encontrar alguém que se dê bem, que possa compartilhar. Ali, né? E o que é mais legal, assim, digamos que não há uma disputa de ego de nada, são áreas completamente diferentes. Ela é de saúde, ela é dentista e tal. Mas a gente trabalha com a mesma área, né? Com a ideia de se pronunciar bem. É muito importante a parte estética, é muito importante você falar bem junto com a estética. Então, isso mexe, né, com as pessoas, a questão do cartão postal, daquilo que você está ali. Mas é uma questão muito de apoio mesmo, é o dia a dia, é o contexto diário que faz a mudança. Séfora, professora Séfora, minha querida, eu posso dizer que eu tenho a alegria de ter tido você como minha mestra de língua portuguesa, claro. de fato, e principalmente da pessoa, que você falou a frase do Ney, que eu sou a bandeira, você é essa bandeira de tudo isso, e dá um orgulho de ver essa bandeira se brilhando, como é a palavra? Se brilhando. Se brilhando. Esse negócio aí em português é que não vem, essa daí. E ver você brilhando, assim, eu acho que a gente se orgulha muito, né, de ver os nossos mestres e tê-los como referência, e você, essa referência para gerações, 20 anos, boy. 20 anos não é 20 dias, e o rostinho ainda de garotinha. Tem que ser, a gente tem que chegar aos 50 com carinha de 25, corpinho de 20, né, cara? A gente tem que buscar isso. A gente envelhece bem quando a gente tá feliz, né? Quando há uma junção, trabalho, vida pessoal, a vida profissional, eu acho que isso flui, assim, a energia, ela é bacana. E a energia do ócio, que você defende muito isso, né? De não fazer nada é muito bom, Por né? Por favor, tem que ter um momento que você diga assim, tá fazendo o quê? Nada. Não vai fazer nada. Exatamente, nada tem que ter. Faz toda a diferença. É um momento seu, tem que ser seu. Vamos cantar a Bruta Flor do Querer. Bora. Você é essa Bruta Flor do Querer? Você escolheu essa música do Caetano. No final a gente sempre canta, então vamos cantar aqui. Mas antes da gente cantar, obrigado, viu? Obrigado a você pelo convite, um prazer. Incrível, é astral demais aqui. Você se sente na floresta. Né? Na floresta, adorei essa. É muito colorida, E tem altas risadas assim ao fundo, é legal também. Gosto. Ele interage, meu editor, diretor, dono da porra toda. Agora sim. Caetano. Caetano, que me desculpe. Onde queres revólver, sou coqueiro. Onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo. E onde sou só desejo, queres não. E onde não queres nada, nada falta. E onde voas bem alto, eu sou o chão. E onde pisas o chão, minha alma salta. Ganha liberdade na amplidão. Onde queres família, sou maluco. E onde queres romântico, burguês. Onde queres Leblon, São Pernambuco. E onde queres eunuco, Garanhão. E onde queres o sim e o não, talvez. Onde vês eu não vislumbro razão. Onde queres o lobo, eu sou irmão. E onde queres cowboy, eu sou chinês. Ah, bruta flor do querer. Bruta flor, bruta flor. Onde queres o ato, eu sou espírito. E onde queres ternura, sou tesão. Onde queres o livro decassílabo. E onde buscas o anjo, sou mulher. Onde queres prazer, sou o que dói. E onde queres tortura, mansidão. Onde queres um lar, revolução. E onde queres bandido, eu sou o herói.
Eu queria querer te amar, amor, construindo dulcíssima prisão, encontrar uma mais justa adequação, tudo métrica, rima e nunca dor, mas a vida é real e de viés, e vê só que esse lado o amor me armou. Eu te quero e não queres como sou, Não te quero e não queres como és. É uma obra-prima essa música. Séfora, obrigada. Obrigado, viu? Obrigada a você. Um beijo bem grande. Obrigadão, Gente, valeu. até o próximo podcast. Até lá.